Salve, gente linda, espero encontrá-las bem. Vamos falar sobre a alunação de Escorpião, essa que começou dia 1º de novembro e que vem se desdobrando aí ao longo do tempo. Cada alunação de Escorpião é fato. Essa temporada, ela acontece todos os anos, mas não necessariamente dentro das mesmas condições. Existem alguns aspectos que se desenham dentro de uma qualidade única nas nossas vidas. Uma delas é o ingresso de Plutão em Aquário, definitivamente, deixando Capricórnio ao longo dessa alunação de Escorpião, e isso se vive apenas uma vez. E podemos aqui observar, tanto da dimensão macro, mas também no nosso pequeno viver, o como isso pode ser impactado, como se desdobra assuntos onde você tenha Capricórnio, por exemplo, né? Escorpião vem falar de uma natureza fixa, né? Vem falar de um elemento água, só que são águas que geralmente se veem bastante fixadas, e que conteúdos emocionais, psíquicos, que se encontram sedimentados com o tempo ou mesmo diante, de gerações em gerações, né? Então é importante observar. Sobretudo diante da nossa verdade, dos objetivos que gostaríamos de alcançar, o quanto existe uma coerência, né, com a nossa verdade, porque afinal de contas, Escorpião tem essa capacidade, digamos assim, de nos colocar à frente a contextos da vida que geralmente se denunciam, que eclodem e que mostram. E geralmente, quando se tem pouco acesso ou se estabelece menos diálogo com certos conteúdos, né, isso nos chega como um repente a ponto de, inclusive, nos paralisar, né? Então, enquanto outros que estão ali remexendo esse caldeirão da vida, olhando para determinados aspectos da sua dimensão, né, pessoal, íntima, subjetiva, provavelmente possam ter aí uma grande oportunidade de enxergar melhor e acomodar ou mesmo desprender, né, destacar determinados conteúdos. Isso dentro de uma perspectiva psicológica, mas que impacta a vida como um todo. Bom, vamos compartilhar aqui, porque tem muita coisa para falar dessa alunação. Bom, o que que a gente tem, né? Uma lua nova, ela em si é a conjunção de um sol e da lua nesse grau matemático, que acontece no grau 9h35, e onde você tem aí, né, digamos, já os primeiros graus de Escorpião e aproximadamente até o 15º grau de Escorpião, saiba que essa área da vida vai estar um pouco mais ativada em função do que é, sim, um novo ciclo, dando aqui, empreendendo algo à terra, à vida, né? São portas que vão se abrindo. E não só Escorpião é impactado, mas todo o zodíaco, ou seja, não basta você ter um Sol, um Escorpião, uma Lua e um ascendente em Escorpião, mas também signos da natureza fixa, como, né, a gente está falando Leão, Touro, Aquário, também são impactados de formas distintas, mas com carga e tensão. Da mesma forma, como temos signos, né, como peixes, os signos de água, que vão, né, aí, câncer, também vão recebendo um pouco mais, né, de soltura, de disponibilidade, digamos assim, né? Então, a gente tem aqui uma conspiração, sobretudo quando temos planetas em uma oposição e quadraturas que vão aqui denunciando e demarcando espaços na nossa vida de comportamentos que estão tanto aliados a um estado emocional, ou seja, comportamento emocional, hábitos, mas também diante da coletividade, de como me coloco diante do outro, de como troco e o que troco, onde geralmente aquilo que não quero que se veja, de repente salta à vista, e é uma grande oportunidade da integração desses conteúdos, né? Ou seja, aquilo que mais temo, aquilo que de fato me amedronta, aquilo que me paralisa, aquilo que me interdita, pois Escorpião geralmente nos coloca diante e frente a esses conteúdos para poder trazer para junto, né? E isso transformar.
quem sabe curar, regenerar. Essa é uma verdadeira habilidade de escorpião no nosso mapa. E onde você tem esse signo e na área, né, na casa astrológica onde você tenha esse signo, saiba que as relações, ou seja, as dinâmicas que acontecem na vida, se dão a partir dessa linguagem. Né? E muito se fala de poder, mas não necessariamente onde há poder há amor. Então é importante transcender essa linguagem, porque onde eu busco poder, eu me dedico, né, muitas vezes a atitudes que podem ser manipulativas, podem ser subversivas, justamente para, de certa forma, controlar e alcançar aquilo, ou mesmo proteger aquilo que me é muito caro, ou que é difícil desapegar. Fato que o grande ensinamento de Escorpião é a descamação, é a morte, que não necessariamente é a morte física, mas a morte simbólica de determinados processos para deixar aí e dar passagem para novas coisas na vida, né? Então, tanto de um trabalho, de uma relação, né, de uma postura, de um hábito, isso vai nos ajudar um tanto, inclusive, porque existem ferramentas em Escorpião que são lâminas afiadas que vão nos permitir atitudes mais refinadas, mais pontuais, incisivas, cirúrgicas para fazer determinadas mudanças. Então, é um tanto que vai nos propiciar aí movimentações que são facilitadoras para determinadas mudanças na vida. Acontece que a gente tem aqui aspectos que falam de oposições que, na verdade, essa oposição de Plutão e Marte, que são os regentes, né, de Escorpião, sendo Plutão um regente moderno, mas o fato, deixa eu me adiantar aqui, Plutão, ele em 1930 foi descoberto e foi ali ocupando esse espaço de Escorpião, né? Os domínios de Escorpião. Mas fato é que tanto Marte quanto Plutão conversam muito, eles são muito parceiros aí no zodíaco diante da sua natureza, né? Que fala muito de instinto, né? Que fala de exercício da vontade a qualquer custo. Mas acontece que essa oposição acontece por última vez dentro desse eixo de Capricórnio e Câncer. Marte, que vem transitando por o signo de Câncer nesse momento, ele vai aí ter um processo de retrogradação que logo mais a gente vai falar por aí. Mas dentro dessa oposição, muitas vezes nos vemos diante de aspectos da vida que nos coloca frente a instintos, a reatividades, né, a atitudes que destampam, afinal de contas, Marte em Câncer vai falar muito sobre uma natureza protecionista, gestora, onde eu também guardo raiva, eu também guardo mágoa, eu também guardo determinados conflitos, e isso pode me depor contra. Então, existe um aspecto de cura muito grande diante, inclusive, de uma linhagem, né? Falando de câncer, de uma matriz. Porque Plutão evidencia, coloca a luz nesses aspectos e que geralmente vão nos ajudar muito a estabelecer, né, novas atitudes, né? Muitas vezes lidando com conflitos, sim, olhando de uma maneira drástica. O que é importante observar que aqui é a vontade por si só que se faz. Então é um querer porque sim, né? Então, esse é o grande desafio desse Plutão em oposição a Marte e que coloca muitas vezes cada um diante de uma atitude que vai ser mais inesperada, que vai se colocar de um lugar reprimido. Então, Marte, que é um planeta que nos coloca em ação, que nos coloca em defesa, em luta, que busca esse lugar de autenticação, né? De expressão do eu. Porque sim, porque é um lugar do querer, né? Falamos então da motivação reprimida que se coloca numa vontade, ou seja, e que isso pode se dar tanto de um lugar extremamente violento, né? Ou também podemos lidar com condições extremistas, onde raivas e mesmo esse lugar belicoso pode se fazer ver. Então é importante observar onde na sua vida você lida com aspectos que de alguma forma te entram em conflito, né? Ou mesmo te provocam a isso.
Existe algo como uma ferida, né, que se vê infeccionada e que se mostra aí. Essa oposição, ela vai voltar ainda a acontecer ao longo dos próximos meses, só que Marte ingressa então em Leão, já logo na chegada da Lua Nova, e a natureza desse Marte vai ainda buscando mais protagonismo, né? Então, isso muda um pouquinho, porque ele vai em direção a Leão e depois ele começa uma retrogradação até voltar ao ambiente de Câncer. Isso vai e volta até o dia 26/4/2025. Quando falamos dessa natureza, né, desse movimento de Marte em Câncer, obviamente a gente fala, né, desde dia 5 de setembro que ele chega em Câncer, ele vai, de alguma forma, buscar ativar assuntos da casa astrológica onde você tenha Câncer, mas dentro de uma natureza de conflitos emocionais, podem ser familiares, é um lugar onde se age com muita sensibilidade, contando com o passado, buscando cuidar, proteger, fazer crescer. É um lugar que é muito protecionista, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, essa agressividade se volta e muitas vezes Marte em Câncer engole a raiva, engole o conflito. O que, quando falamos, né, de uma do corpo, por exemplo, podemos lidar muito bem com manifestações psicossomáticas, né? Então, ou mesmo que tocam muito a imunidade, né? Imunossupressoras. Então, isso daqui é algo que pode ser manifestado, sobretudo para quem tem a Marte em Câncer, então, no seu mapa natal. Pois bem, enquanto ele entra, então, no dia 3, ou seja, logo depois da lua nova em Leão, muito das atitudes, da forma de como a gente se afirma no mundo, de como essas ativações, esse empreender a vida, de como abrimos, disparamos coisas na vida, vão ser muito de um lugar entusiasta, de um lugar de autoexpressão, né? Então, Marte em Leão, ele age com o coração, ele é passional, né? Ele busca esse reconhecimento, ele busca esse lugar de ser visto, as atitudes buscam um palco, né? E muitas vezes em nome até daquilo da sua própria audiência, né? Desse lugar de realmente receber olhares, receber reconhecimento. Só que quando falamos dessa lua nova, algo ali também se mostra de um lugar que provoca a estabilidade. Só que a gente caminha num momento que fala muito sobre essa travessia do que era conhecido, do que já me é confortável, mas que ao mesmo tempo já percebo que determinados lugares, contextos, relações, hábitos, de repente já não me servem mais, ou mesmo já se veem esgotados, né? Então existe ali já uma aridez. Quando falamos da alunação de Escorpião e com essa oposição a Marte, existe um encorajamento, existe algo que nos motiva, já com esse Marte em Leão, a fazer essas travessias, né? Então, existe um equilíbrio que Saturno, num trígono muito bonito com essa lua nova, dá condições de que um barqueiro, assim como o Caronte, promove, né, essa travessia. É preciso, obviamente, entregar uma moeda em troca, ou seja, o que você está disposta a abrir mão para fazer certas travessias. Existe aqui, né, uma escolha e que vai exigir uma renúncia, existe uma descamação. Assim é Escorpião. Saturno aqui vai falar muito sobre questões da confiabilidade, onde eu via segurança, onde eu via estruturas que de repente deixam de existir, já que Plutão tá ali, ó, se despedindo de Capricórnio. Então, Saturno é regente de Capricórnio. Então, é importante observar que determinadas estruturas que me eram conhecidas e estáveis deixam de existir para que novas possam se fazer. Só que existe algo ali da qual promove um desejo, promove uma oportunidade de reconhecer tanto sementes como cenários para trabalhar, para se expressar, que são convidativos, né? Então, existe algo que vai nos ajudar a reforçar
alicerces, nos dando então disciplina, persistência, compromisso, né? Saturno está ali para inclusive nos avisar sobre a longevidade, né? Quando falo de Plutão com Marte, eu falo muito sobre uma atitude ética, né? E que se isso caminha e as minhas atitudes estão coerentes a esses padrões éticos, daquilo que fala de uma verdade ou mesmo de uma convicção que não necessariamente é uma certeza. Acontece que a gente tem aqui alguns outros aspectos, né, que vão aqui denunciando algumas motivações que são mais inflamadas e que acontecem de um lugar sim porque sim, numa busca de uma liberdade, de uma distensão, de uma abertura e que pode nos colocar em atitudes mais exageradas, extravagantes, quase como em busca de gratificação pessoal, sabe? E que, diante dessas oportunidades que surgem, às vezes lidamos com motivações ou mesmo respostas, já que falamos de Vênus, como aquele outro, né, que se mostra de um lugar bastante volátil, já que Vênus está em Sagitário, só que no dia 11 ela entra em Capricórnio e muda completamente aqui uma linguagem. Não bastando, e aqui eu falo um pouco dessa Vênus do dia 11, né? Em Capricórnio, a gente pode confiar aqui, né? Existe um movimento de Vênus em Capricórnio que vai nos ajudar a alcançar ambições, diferente de Vênus em Sagitário, que é mais oportunista, sabe? E que vai buscar encontrar, se aliar e estabelecer, literalmente, alianças, né? Para ampliar um repertório pessoal ou para ampliar possibilidades de expressão, né, seja do seu trabalho, seja, enfim, dos seus anseios. O grande desafio da Vênus e dessa oposição de Júpiter com Vênus em Sagitário é que aqui pode haver um excesso, e quando falamos de recursos, isso geralmente nos faz gastar demais ou de um lugar mais desmedido. Quando Vênus entra em Capricórnio, já existe um pensar, né? Um lugar assim, para que eu faço isso e o que eu quero a partir disso. Existem perguntas que chegam com Capricórnio que dão uma resfriada um pouco, né? Desmotivam esse entusiasmo dado pela oposição de Júpiter com a Vênus em Sagitário. Então, podemos, de repente, lidar com um outro que, de repente, chega com mais observações, que vão, de alguma forma, buscar lapidar. E uma das coisas muito interessantes é que, diante dessas oportunidades, de repente, salta ali, a partir da segunda quinzena de novembro, parcerias que são confiáveis, que podem nos dar longevidade, que podem ser mais seguras, mais estáveis, ou mesmo que nos dê certas garantias diante de um momento onde existe muita descarga, né? Existe muita transformação, entrega, expurgo chegado desde da lua nova de Escorpião, né? Então, uma das coisas que eu gosto muito de trazer é essa reflexão, assim, o que é necessário para me manter fiel a mim mesma, né? Então, assim, o que é, então, da qual, o que que é em mim que busca tanta fidelidade, né? Esse lugar de se estar e de se manter, enquanto pergunta, aquilo que eu sou fiel e que eu busco, manter como verdade, quem em mim detém essa pergunta, esse lugar? Né? Porque às vezes é de um lugar bastante primitivo ainda, né? Precoce e instintivo, por sinal. Então, isso pode ser também um desafio ao longo dos próximos ciclos. Nós temos aqui um aspecto, por exemplo, de Netuno com Mercúrio, que vão nos ajudar muito nas inspirações, nas expressões oníricas, artísticas, onde os argumentos muitas vezes chegam de um lugar invisível, mais como pressentido, né? Mas um estado de fé mais irracional. Então é importante também brincar um pouco com essas imagens que chegam, já que uma oposição com Urano vem aí de um lugar bastante disruptivo, mas assim, onde nos coloca diante de opiniões ambíguas, contraditórias, onde pode haver uma ansiedade, onde podem acontecer informações inusitadas, imprevistos, onde pode haver imprudência, onde existe algo
que até então parecia certo e se vê como incerto, descontinuado, né? Então, existem liberações e essas mudanças radicais podem nos colocar diante justamente em resposta àquela motivação de um Marte em Leão, numa oposição de Júpiter com Vênus, que vem essa inflamação, esse desejo de expressão pessoal, de agir por si só, onde tem uma independência, uma autonomia. E o que acontece é que esse Mercúrio, ele fomenta, ele traz aqui mais do que nunca argumentos para fazer essa mudança. De um lado, isso pode ser extremamente facilitador para pessoas que geralmente se veem bastante encapsuladas, porque de fato é um romper com tudo, há muitas couraças que impediam até uma mobilização, tornar-se consciente de determinados lugares de ocupação, né, de expressão pessoal, mas a qualidade como isso pode se dar, assim, ainda mais quando falamos da coletividade, do grupo, isso pode se dar de um lugar bastante ruidoso, sabe? E até nocivo. É importante também trazer que esse Mercúrio, que transita por Sagitário, vai passar uma temporada aí retrogradando, junto com Marte, que também vai estar retrogradando. Ou seja, vai ser um momento de disparo de coisas, mas que em um determinado momento podemos sentir que tem uma retranca, existe algo que segura, sustenta, duvida, e isso pode nos desmotivar um tanto. Do contrário, esse movimento, tanto de Marte como de Mercúrio retrógrado, que começa a sua sombra no dia 7 de novembro, né? Isso depois eu vou me dedicar para falar um pouquinho mais. E que vai, então, no dia 27 de novembro até o dia 16 de dezembro, retrogradar, mas no dia 7 nós já começamos a caminhar por um cenário que vai aí identificando, né, o que pode estar ali denunciando na nossa vida, né, para ser revisto, enquanto caminho, enquanto verdade, enquanto convicção pessoal, enquanto crença pessoal, ou mesmo, né, uma crença familiar, enfim, isso vai nos ajudar muito a olhar para a qualidade dos nossos mapas, né, das direções, daquilo que encontramos enquanto verdade. Esse Mercúrio retrogradando junto com Marte vai nos ajudar então a colocar as coisas sobre a mesa para elucidar, para encontrar novos caminhos. Sobretudo porque essa alunação, por mais que exista todo um contorno, né? Também vai nos ajudar a trazer muita consciência sobre os nossos desejos, né? Inclusive entrando em contato com as nossas insatisfações, onde existe pouca receptividade, até um certo mal-estar pode se dizer assim, né? Nós caímos na real e lidamos com pendências, concretudes, que vão inclusive nos ajudar a lidar com tudo isso, né? Essa vem da quadratura de Saturno com Vênus. E com isso, chega essa pergunta de Saturno com Vênus numa tensão aí, numa quadratura. Eu estou de fato usando todas as habilidades? Eu reconheço os meus talentos e os meus recursos em seu potencial, né? Eu tenho colocado isso em prática e como eu tenho feito isso? Ou seja, é como se a gente pudesse revisitar a nossa caixa, né, de ferramentas e poder ver, né, o que está sendo usado, o que não, o que pode ser restaurado, regenerado, enfim. Essas retrogradações de Marte e Mercúrio são excelentes para colocar ali novas coisas em uso, ou seja, não só de despedir e largar absolutamente aqui um caminho, mas poder de repente contar com algumas partes disso para poder levar para essa travessia que essa alunação de Escorpião tanto nos conta, né? Saturno vai ganhando movimento direto a partir do dia 15 e finalmente Plutão sai de Capricórnio, né? E ele que chegou em Capricórnio em 2008, em janeiro de 2008, falando muito, né, nessa travessia aí, nesses longos anos em Capricórnio, desmontando estados de, né, lugares que se viam, né, como garantidos, como estruturais, como seguros, com um lugar onde a reputação também pode ser colocada à prova, né, as nossas ambições, ou seja, os objetivos, esses lugares onde buscamos alcançar e ser reconhecidas,
podem ter mudado na nossa vida, né? E onde você tem a Capricórnio, saiba que houve uma grande transformação desde 2008 até agora. Dia 19, então, ele ganha um movimento em Aquário e para lá ele fica há 20 anos até dia 19 de janeiro de 44. Isso vai nos colocar muito em contato com temáticas coletivas, inclusive diante de temas que são considerados tabus na sociedade, como diálogos com a morte, abusos, mesmo, por exemplo, abusos de poder dentro, né, do coletivo, ideologias, temáticas como sexo, aborto, gênero, inteligência artificial, como podemos utilizar a tecnologia a nosso favor, ou mesmo como nos vemos em estados sombrios, porque Plutão geralmente coloca isso em evidência, ou seja, antes de para curar precisamos enxergar aquilo que nos intoxica. Então, provavelmente esse Plutão vai nos colocar muito em contato com essas temáticas para justamente regenerar tudo isso, né? E nos colocar na vida, inclusive dentro de uma consciência ecológica, né? Socioambiental, muito mais desafiadora para justamente observar, né, quais são os lixinhos que eu coloquei no bolso ou mesmo joguei no cantinho embaixo do tapete. Pois é, tudo isso vai vir à tona numa evaporação e que vai provavelmente denunciar o nosso lugar no mundo, né? E como essas atitudes, esse lugar, essa maneira de estar no mundo impacta, né? Não só a nós, ao grupo e à Terra. É isso. Deixo meu melhor abraço e desejo uma excelente lunação para todas nós, que venha com muita consciência.